Amados irmãos, na semana passada nós começamos a meditar sobre no texto bíblico que trata da última oração feita por Jesus Cristo antes de sua crucificação, que foi registrada pelo apóstolo João no seu capítulo, no seu evangelho, capítulo 17. Naquela ocasião nós fizemos uma contextualização descrevendo um pouco sobre a última noite de Jesus, né? Aquela noite dramática, onde ele prepara os seus discípulos e dá as suas últimas recomendações e ensinos, né? E culmina aquele momento com a sua oração antes de ser entregue para o martírio, né? Antes de ser entregue para a crucificação. Nós falamos sobre essa contextualização, né? Estudando, dando uma rápida olhada nos capítulos 13 até o 16 de João e começamos a refletir sobre a oração propriamente dita, quando nós estudamos que o propósito de Jesus Cristo, inicialmente manifesto por ele, era a glorificação do nome do Pai, né? Dando-nos um ensinamento de que a glorificação do nome do Pai, ou seja, glorificar o próprio Pai, né? Era o seu objetivo e também que esse deve ser o objetivo de todo o cristão. A Bíblia nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E Jesus Cristo, em sua oração, ele deu essa demonstração, esse ensino bem claro, quando em suas últimas palavras, né, antes da crucificação, ele dedica uma oração ao Senhor, ao Deus Pai, falando sobre ele mesmo, sobre os seus discípulos e sobre os discípulos que ainda viriam a crer nele, que somos nós, não é isso? Então Jesus Cristo fez essa introdução glorificando a Deus nos primeiras frases, os primeiros versículos deste capítulo 17. E hoje nós vamos então concluir essa temática abordando os demais trechos, ensinos da oração de Jesus Cristo, onde ele fala que que nós pertencemos a ele por doação do Pai, fala da nossa salvação, ele ora por nós, pedindo ao Pai que nos dê segurança e proteção, pede também que nos dê, nos dê santidade, né? Assim como ele é santo. E por último, em ápice de sua oração, então ele fala sobre a unidade que a igreja deve ter em amor, assim como ele e o Pai são um. Essa é a nossa referência, é isso que nós vamos refletir um pouco no dia, nesse momento, nesse estudo. Inicialmente eu peço permissão aos irmãos para colocar de novo uma pequena parte da mensagem da última semana, onde apresento os motivos pelos quais eu escolhi essa temática. E exatamente para ser absolutamente fiel, então estou repetindo esse pequeno trecho da nossa mensagem. Eu escolhi esse texto, amados irmãos, e essa oração para meditar com os irmãos, porque ela é particularmente importante para mim. Eu confesso que não pensei exatamente numa necessidade dos irmãos para refletir com vocês sobre isso. Mas estou trazendo aqui para os irmãos
a mensagem que esse texto, esse segmento do Evangelho de João traz para mim, como ele é particularmente importante para mim. Texto esse que eu recorro com bastante frequência para acalentar o meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesses nossos 2 encontros. É o que eu oro em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração para entender tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele é para nós, como que nós podemos glorificar o Seu nome e como que nós devemos viver enquanto Igreja de Jesus Cristo. Peço a Ele que abra nossa mente e o nosso coração, para que esse estudo não seja mais um estudo teórico em nossas vidas, mas que seja um estudo que conforte o nosso coração, um tema que acalente a nossa alma, que nos fortaleça a esperança e a fé, e que nos mostre que Jesus Cristo nos ama e que se interessa por nós e que intercede por nós junto ao Pai. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor que nos guarde para a sua própria glória, e em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso, quando ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança nele, nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oração que Paulo fez lá à igreja de Éfeso, registrada na sua carta no capítulo 1, versículos 17 ao 19. Apenas para nós evidenciarmos uma continuidade da semana passada, nós lembramos aos irmãos que na meditação referida, nós começamos nós vimos que aquela oração de Jesus Cristo naquela noite foi precedida por momentos bastante singulares, né, na vida dos discípulos e na vida do próprio Cristo, quando ele no capítulo 13, né, João narra que Jesus Cristo, em atitude de humildade, né, lavou os pés dos discípulos, uma prática que apenas os escravos, né, os servos mais humildes entre os servos faziam. Então Jesus Cristo disse que estava lavando os pés deles e que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, né? Naturalmente que essa prática que Jesus Cristo propõe não é necessariamente uma prática literal, mas ele estava aqui nos ensinando que nós devemos cuidar uns dos outros, né? Servir com humildade uns aos outros, né? Vejam que só quem ama é que faz isso, tem essa atitude nobre de cuidar uns dos outros. Todavia, ainda que necessariamente não seja literal, pode, em certos casos, ser mesmo literal, né? Na medida que algum irmão tenha necessidade de ser cuidado, fisicamente mesmo, né? É dever nosso nos prostrarmos diante do irmão em atitude de serviço e atender às suas necessidades, né? Nós vamos ver, nós vimos na semana passada e hoje nós vamos rever de novo que o foco de Jesus Cristo era o amor
e ele culmina a sua oração falando da unidade, né? Naturalmente que é a unidade em amor também, né? Depois Jesus Cristo nos conforta falando que nós não devemos nos preocupar, não devemos nos exaurir em ansiedades e que nós não devemos ter o nosso coração conturbado. Fala sobre que nós somos parte da videira e que ele cuida, né, de nós enquanto ramos dessa videira que é ele mesmo, né? Explicando para nós que o nosso objetivo enquanto ramos de videira é produzir frutos, frutos que agradam a Deus, que glorificam a Deus. E no capítulo 16, Jesus Cristo, então, promete o Consolador que viria sucedê-lo, que viria nos dar a orientação, fazer-nos lembrar da missão, né, que ele veio exercer. E como Paulo narra lá no seu capítulo 1 de Efésios e também em Coríntios, esse Espírito é a garantia, né, de nossa salvação, né? E depois, então, ele faz aquela oração que estamos meditando nela. Então, essa é a contextualização e relembrando um pouquinho daquilo que nós já vimos na semana passada, né? Como eu disse anteriormente, Jesus Cristo começa a sua oração glorificando a Deus o Pai, orando por Ele mesmo e ensinando-nos que o nosso objetivo é glorificar a Deus, assim como Ele mesmo fez, não é isso? E isso, então, é o grande resumão daquilo que nós vimos na semana passada. Até aqui, meus irmãos, nós observamos quantas vezes Jesus fala na questão da glorificação dele mesmo, do Pai, fala também que nós fomos escolhidos nele, por ele e para que tenhamos alegria e paz. Até aqui Jesus Cristo está falando com os seus discípulos, orientando-os, confortando o coração deles. Ele disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Agora, Jesus Cristo vai orar ao Pai em favor dos seus discípulos, em favor de cada um de nós que cremos nas mensagens proclamadas a partir dos apóstolos e orar por ele mesmo. Até aqui, nesse contexto, Jesus orienta, apresenta as suas últimas palavras para os seus discípulos. Agora, nesta oração magnífica, memorável, ele vai relembrar muitas coisas que falou aos seus discípulos em oração ao Pai, ao seu Pai, ao nosso Pai. O texto básico da nossa mensagem, em continuidade ao que nós estudamos na semana passada, é o Evangelho escrito por João, em seu capítulo 17, versículo 1 a 26. Nesse capítulo, o evangelista João narra a última oração de Jesus Cristo e, pela sua grande importância, tem sido considerada como a oração mais importante de Jesus Cristo, né? Se é que nós podemos dizer que existe uma oração mais importante do que as outras, né? Notadamente porque tem essa conotação de ser a última oração, suas últimas palavras, e isso nos remete à ideia de que seria uma condensação, né? Ali ele estaria apresentando a Deus os seus últimos pedidos, né, a respeito dos seus discípulos e a respeito da sua própria posição de glorificador do Pai. E o apóstolo João narra que, tendo Jesus falado essas coisas,
levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu os confiastes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, disse Jesus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia cada um deles, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. E tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí
entrou com eles. Na semana passada, nós vimos que nada do que aconteceu foi surpresa para Jesus. Naquela noite, tudo estava previsto desde a fundação do mundo. E o Pai tinha previsto tudo e Jesus entendeu que tinha chegado a hora. E nós vimos também que os alvos da oração de Jesus Cristo foram três, basicamente, né? Primeiro, Jesus ora por si mesmo, fala da glorificação, né? Depois, Jesus Cristo ora pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estavam junto dele. E por último, Jesus ora pelas pessoas, pelos discípulos que ainda creriam nele. E vimos também que foram 5 os principais assuntos que Jesus tratou nesta oração. Vimos que o objetivo principal dele, manifesto logo no início da sua oração, foi glorificar ao Pai. Vimos também que um dos objetivos foi falar com o Pai a respeito da salvação dos seus discípulos, né? Aqueles que o Pai lhes havia dado, pediu para eles que sejam protegidos, né? Pediu para eles que os discípulos também sejam santificados e que eles fossem um. Tudo isso nós vimos em resumo na semana passada. Nós concluímos o estudo da semana passada com algumas aplicações. Nós vimos primeiro que nós devemos nos humilhar diante do Pai e reconhecer a missão que foi confiada a cada um de nós. Que devemos exercer a autoridade que nos foi conferida por Jesus Cristo no exercício desta missão. Devemos proclamar a vida eterna a todos aqueles que forem confiados a nós e acessíveis ao Pai. E devemos receber com humildade e gratidão o prêmio decorrente da salvação outorgada por Jesus Cristo. Tudo isso nós aprendemos na semana passada. Hoje, com o foco mais centrado nos discípulos imediatos de Jesus Cristo e também naqueles que haveriam de crer nele, nós vamos abordar principalmente os demais temas da oração de Jesus Cristo, que foi a salvação daqueles que o Pai lhes havia dado, a segurança e a proteção dos salvos, a santificação dos salvos e a unidade na igreja, ou seja, a unidade em amor entre os salvos. Nós vamos começar então a nossa temática de hoje especificamente, verificando que Jesus, em sua oração, glorificou ao Pai, orando por seus discípulos, reconhecendo que o Pai lhes deu os discípulos e que nós pertencemos a Ele. A ênfase, meus amados irmãos, aqui neste momento, é a ideia de pertencimento. Eu acredito, irmãos, que nós temos perdido muito das bênçãos de Deus e por não entendermos e interiorizarmos em nós o conceito, a ideia de pertencimento. Nós pertencemos a Jesus Cristo porque Deus nos deu a Ele, né? Jesus declara que os seus discípulos lhes foram dados, ou mesmo enviados pelo Pai. Portanto, de modo semelhante, todos nós somos propriedades dele, né? Não só aqueles discípulos que estavam ali pertinho de Jesus Cristo, mas todos aqueles que vierem a crer nele a partir dos ensinos apostólicos, como o próprio Jesus Cristo mesmo disse, né? No versículo 6, por exemplo, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiastes a mim. Vemos então, irmãos, que
Jesus Cristo tinha uma clara noção, conhecimento de que aqueles que eram deles eram de Deus e Deus os confiou, Deus os deu a ele. Então, nesse caso, se Deus deu a ele os seus discípulos e a todos nós, nós pertencemos a Jesus Cristo. E precisamos de interiorizar isso para gozarmos plenamente a alegria deste fato, né? No versículo 9 desse capítulo, ele fala também, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Vejam, Jesus Cristo não estava orando por todos do mundo, mas, como ele mesmo disse, ele roga por aqueles que me deste, porque são teus. E ele diz, no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Ou seja, ele quer levar para o céu o seu projeto, a sua vontade é que no céu estejam com eles todos aqueles que Deus lhes havia dado. E ele diz assim, ainda no Evangelho de João, ele fala lá no capítulo 6, versículo 37, ele diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim. Ou seja, ele reconhece na sua oração sacerdotal que o Pai deu e que ele disse que todos aqueles que o Pai dá a ele chegará a Jesus Cristo. E ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Vejam, irmãos, como isso é importante para a nossa confiança, a nossa tranquilidade, o nosso sentimento de pertencimento. E ainda no João 6,65 ele diz, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Ninguém vai a Jesus se o Pai não conceder, se o Pai não o levar, se o Pai não o der a ele mesmo, a ele, Jesus Cristo. Em Mateus 11, 27, Jesus Cristo diz que todas as coisas foram entregues a Deus, a ele pelo Pai. E naquele famoso versículo de João 14, né, quando ele fala sobre que ele era o caminho, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele mesmo, Jesus Cristo, né? Ele ainda nesse Evangelho de João, no capítulo 10, onde temos aquela célebre capítulo dizendo que ele é o bom pastor, ele diz assim, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Olha que coisa maravilhosa. Nós pertencemos a Cristo e o conhecemos, e ele também conhece as suas ovelhas. Ele diz ainda no João 10, 28 e 29, ele diz assim, meu Pai as deu a mim. Que coisa maravilhosa, irmãos. Temos esta convicção. Precisamos ser dominados, conscientizados, interiorizados desta grande mensagem. O apóstolo Paulo também fala sobre esse pertencimento a Cristo. Olha, vejamos o que ele diz lá em Romanos 1, versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele fala lá para os irmãos da igreja de Roma que eles foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo tinha clara noção, ele não tinha nenhuma dúvida de que ele e os irmãos da igreja de Roma
também foram chamados para pertencerem a Cristo, né? E falando ao seu pupilo, seu discípulo, seu pastor e filho amado na fé, Timóteo, Paulo escreve o seguinte: o poder de Deus que nos salvou e nos chamou, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então, Paulo está dizendo aqui para nós, queridos, que nós fomos chamados para pertencer a Jesus Cristo, mas não em virtude das nossas obras, mas por causa da determinação e graça do próprio Deus, né? E ainda em Coríntios, na segunda carta, Paulo nos diz que Cristo nos ungiu e nos selou como sua propriedade. Ou seja, nós não só fomos dados a Jesus Cristo pelo Pai, nós fomos levados a Jesus Cristo como fomos esclarecidos anteriormente pelo próprio Pai, mas Cristo nos selou como sua propriedade. Selar, marca, carimbo. Jesus Cristo nos carimbou como sua propriedade. E ele insistentemente diz sobre esse assunto quando escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, quando ele diz assim, olha, vocês foram selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós precisamos de colocar isso em nossos corações. E ele diz, Paulo ainda, nessa mesma carta, ele diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Tudo o que acontece em nossa vida, a nossa escolha, a nossa doação, a doação de Deus para Jesus Cristo, de cada um de nós, foi de acordo com o propósito da sua vontade, da vontade de Deus, né? E ele diz ainda, nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo 1 de Efésios, que nós fomos escolhidos conforme um plano. Deus fez um plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E ele diz lá em Coríntios, novamente, Paulo, no seu entendimento tranquilo, gostoso de pertencimento, ele diz, vocês, falando aos irmãos lá da igreja de Corinto, né? Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, sabermos isso, né? Não somente Paulo, mas também João relata, no seu capítulo 1 do Evangelho, ele diz, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando Deus nos dá a Jesus Cristo, ele não só nos dá como sua propriedade, mas nos torna seus filhos, né? E ele diz que e tudo isso nasceu da vontade de Deus, não foi por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, né? E João ainda lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha termos esse conhecimento, termos esta noção, essa convicção que nós somos chamados, escolhidos, dados pelo próprio Deus para sermos filhos de Deus. E o apóstolo João ainda relatando aquele encontro de Jesus com Nicodemos,
ele fala as palavras de Jesus Cristo, dizendo que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus tem todas as coisas sob os seus cuidados e ele nos entregou nas mãos de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro também faz o seu relato, né? O grande apóstolo Pedro, ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo propriedade de Deus. Ele narra isso lá na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Nós somos propriedade. Mas Jesus Cristo, ao nos fazer filhos de Deus, a Bíblia nos informa que ele fez isso para nos conceder a vida eterna. Como ele próprio Jesus disse lá no versículo 2, ele diz que tudo aquilo que ele estava orando, pedindo a glória de Deus, a autoridade de Deus, ele diz lá no versículo 2, tudo isso para que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe havia dado. E ele disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único verdadeiro, o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer quer dizer intimidade, como ele vai falar na sua própria palavra, na sua própria oração a seguir que nós vamos estudar, estamos estudando, né? A vida eterna, meus irmãos, implica em relacionamento pessoal e íntimo com Deus, né? Quem crê no Filho é um relacionamento pessoal de crença, né? O Evangelho diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É um relacionamento pessoal e íntimo de cada um de nós para com esse Deus, né? E lá no capítulo 10 de João, novamente, quando ele fala das suas ovelhas, ele fala que ele dá a vida pelas ovelhas, e dando a vida pelas ovelhas, ele diz também que eu lhes dou a vida eterna. Oh, que maravilha, irmãos, saber todas essas coisas, que Jesus, ao nos fazer filhos de Deus, por vontade de Deus, vontade soberana de Deus, ele nos concede a vida eterna. Mas Jesus Cristo glorificou o Pai também orando por seus discípulos, pedindo segurança e proteção para os seus discípulos. Versículos 9 e 10 ele fala: é por eles que eu rogo, não rogo para o mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus Cristo então estava orando por nós, pelos seus discípulos imediatos, e para que Deus os guardasse, né? Vimos lá no versículo 11, diz assim Jesus: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guardar para quê? Guardar para que eles sejam um, assim como tu és, como nós somos, um e o outro, né? E lá no versículo 12, ele diz para Deus que ele mesmo os guardava, que ele os protegeu, né? Enquanto ele estava com os seus discípulos, né? Ele diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas Jesus Cristo reconhecia que não estaria mais com eles, né? E ele pede então para que o Pai os guarde, porque ele iria para junto dele, né? E ele diz que isso falo no mundo, para que o gozo de Jesus Cristo seja completo nos próprios discípulos, né? Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. É o que Jesus Cristo
ora ao Pai. O Pai deve receber o pedido de Jesus Cristo, e essa é a vontade de Cristo, né? Quando ele ora em favor dos seus discípulos. E Jesus Cristo diz ainda: Pai, não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os guardes do mal. Olha que oração maravilhosa essa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente nos acolheu, nos recebeu, nos tornou propriedade dele, nos salvou, mas ele pede que Deus nos guarde. E ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, né? Ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Meus irmãos, nós não somos desse mundo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, como nós já vimos, né? E assim devemos viver, amados irmãos. Nós não devemos jamais perder a noção, a certeza, a confiança de que nós pertencemos a Cristo, fomos salvos por Ele e que Ele nos guarda, né? E Ele, anteriormente, Ele diz, como já falamos essa mesma mensagem, né? O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus Cristo, então, diz que Ele vai guardar, Ele vai proteger, de maneira nenhuma lançará fora. Ele diz que porque Ele conhece as ovelhas que tem, não é? E Ele dá a vida por essas ovelhas. E ele diz ainda no João 10, né? Eu lhes dou a vida eterna. Que coisa maravilhosa, mas ele diz ainda da garantia, né? E elas jamais perecerão. E ele enfatiza que ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja, meus irmãos, infelizmente muita gente acha que pode perder a salvação. Quem garante isso é a nossa permanência como salvos, como filhos de Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Já vimos isso aqui insistentemente. E Jesus Cristo aqui ele diz: ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Leiam lá, meus irmãos, João 10, 28 e 29. Precisamos nos apropriar dessa mensagem, deste conceito, dessa verdade que Jesus Cristo fala para nós, né? E ainda Paulo, né, falando também sobre esse mesmo tema, ele diz lá em Coríntios, na segunda carta, né, ele diz: é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É o próprio Deus, ele nos ungiu e selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia do que está por vir, não é? Novamente, vamos citar aqui Efésios 1, 13 e 14, que ele fala de novo, relembrando sobre esse selo, que é a nossa garantia, né? Paulo diz: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Meus irmãos, precisamos fundamentar a nossa fé na palavra, para que não sejamos... Vemos também, amados irmãos, que Jesus Cristo ora ao Pai por seus discípulos, rogando que eles sejam santificados, que eles sejam santificados. Ele diz muito claramente que eles não são do mundo, ou seja, eles não fazem parte do mundo, eles são propriedades, os discípulos são propriedades do próprio Cristo, né? E ele diz: como eu também não sou. Ou seja,
o projeto de Jesus Cristo para os seus discípulos é que eles sejam santos, assim como ele mesmo é santo, né? E ele mesmo diz: santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós cristãos precisamos entender que a nossa santidade, ela ocorre por meio da palavra de Jesus Cristo, que nós precisamos conhecê-la, né? E ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo. Como que Deus o enviou, Jesus Cristo, ao mundo? Ele enviou Jesus Cristo em santidade. E ele diz: eu também os enviei ao mundo do mesmo jeito. E por causa disso, Jesus Cristo disse: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, o projeto de Jesus Cristo é nos chamar, nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos salvou, cuida de nós, para que nós sejamos livres do pecado e santos na presença de Jesus Cristo, né? Por que ele fala isso, meus irmãos? É porque a palavra diz, e Deus diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Ninguém verá a Deus sem a santidade. Por isso é que Jesus Cristo enfatiza tanto que Deus os santifique, assim como Jesus é santo. Pensemos nisso, meus irmãos. Deixemos o Espírito Santo agir em nossas vidas. Não resistamos ao Espírito Santo. Sejamos santos, como Jesus é santo, para a glória de Deus Pai. Além de orar pelos discípulos, amados irmãos, aqueles que estavam com Jesus Cristo também ora por todos nós que cremos a partir das mensagens proclamadas pelos apóstolos. Vejam que Jesus Cristo, na sua sabedoria, na sua santidade e bondade, se lembrou de orar por nós. Ele disse: não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos que estavam com ele, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo, naquele momento de dor, de sofrimento, lembrou-se e orou ao Pai em nosso favor. Por fim, amados irmãos, Jesus Cristo ora pela unidade da sua igreja, né? No versículo 11 dessa oração, Jesus Cristo diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Veja que Jesus Cristo dá uma ênfase toda especial a essa unidade. Vejam, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Veja, Jesus Cristo aqui está falando de uma única igreja, a igreja na qual os apóstolos faziam parte, os discípulos que estavam com ele próximos, também aqueles que vieram a crer em mim. E ele diz: a fim de que todos sejam um. Essa unidade, meus irmãos, é a característica da igreja, porque Jesus Cristo diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade na igreja é a revelação da presença de Cristo no mundo, do senhorio de Cristo no mundo, é a revelação do estilo de vida que o povo de Deus deve ter para a glória de Deus Pai. E ele diz que essa unidade
é semelhante àquela unidade entre ele e o Pai. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E ele continua no versículo 22 e 23 desse capítulo, ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Meus irmãos, que coisa importante. Nesse momento de pandemia, que nós temos passado por tantas dificuldades e dificuldade de nos encontrarmos, agora precisamos mais do que nunca, meus irmãos, refletir sobre esse assunto da unidade, porque ele mesmo disse que a unidade, aperfeiçoamento na unidade, como ele diz aqui no versículo 23, é que vai mostrar ao mundo que o Senhor Pai, o Deus Pai, enviou Jesus Cristo. Veja que importância, meus irmãos, tem a igreja na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo por meio desta unidade. E essa unidade, meus irmãos, é manifesta como? É manifesta pelo amor. É manifesta pelo amor em Jesus Cristo. Ele diz que o mundo não conheceu a Jesus Cristo, mas ele disse que a igreja, por meio da unidade, por meio da manifestação do amor, é que ia revelar quem era Jesus Cristo para o mundo. Que responsabilidade tem a igreja nesse processo todo, meus irmãos? Olha como é relevante a gente considerar isso. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vejam, Jesus Cristo disse: a minha vontade, Pai, é que onde eu estou, eles estejam também. Vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo isso é manifesto por meio da igreja, pela manifestação da unidade na igreja, do amor que existe na igreja. Cuidemos, meus irmãos, da nossa comunhão. Nós não podemos estar em comunhão virtualmente, eternamente. Não podemos perder a oportunidade de estar em conjunto, unidos, próximos, ainda que necessariamente precisemos de cuidar da proteção contra essa pandemia, contra esse vírus terrível que acomete a todos nós. Mas nós não podemos perder a noção de que a Igreja de Jesus Cristo, o amor que só pode ser expresso por meio da comunhão entre os irmãos, essa unidade, ela é manifesta na Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, orou por essa unidade. Ele diz: eu sou o bom pastor, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E rebanho esse que é a Igreja de Jesus Cristo, pastor esse que é o próprio Jesus. Ele diz, João 13:35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, se vocês mostrarem unidade em amor. Meus irmãos, cuidemos disso, cuidemos dessa unidade, que aparentemente foi um fechamento da oração de Jesus Cristo.
Jesus Cristo aqui, nessa oração, ele manifesta claramente, sem dúvida alguma, que nós fomos dados por Deus para ele mesmo, que ele jamais deixará que sejamos tirados de suas mãos. Ele pede proteção ao Pai, pede santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele, por fim, ora: igreja, sejam agentes da manifestação do meu amor, porque por meio desse amor é que o mundo vai entender, vai encontrar, vai verificar que Jesus foi o enviado de Deus e que vocês não são do mundo. Isso é o que nós aprendemos na palavra, em nome de Jesus. E o apóstolo João nos narra que, tendo dito essas palavras, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou com eles, quando Judas, o traidor, levou os seus algozes para o prendê-lo. E lá na cruz, Jesus disse: está consumado. Toda a sua obra de martírio, o preço que ele pagou para nos fazer filhos de Deus, foi realizado. Irmãos, pensemos nisso. A nossa salvação custou alto preço para Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Em conclusão, meus irmãos, vemos como algumas aplicações que com Jesus e por meio da sua oração sacerdotal, nós aprendemos que por causa da autoridade conferida a Jesus pelo Pai e por sua obediência até a morte, o Pai nos fez seus filhos para que nos tornemos propriedade de Jesus Cristo, com a garantia dele mesmo e do Espírito Santo, de que seremos guardados e protegidos até o resgate da herança prometida aos seus filhos por meio de Jesus Cristo. Aprendemos também que o amor e a unidade entre os filhos de Deus na Igreja de Jesus Cristo são a marca inegável e inquestionável de que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, sendo este o testemunho vivo dos filhos de Deus ao mundo. E aprendemos também, meus irmãos, que o ato unilateral do Pai, que segundo a sua boa vontade nos fez seus filhos, leva-nos à alegria e o gozo completo em Jesus Cristo, leva-nos à santidade e ao reconhecimento de que toda glória e honra pertence ao Pai e que em Jesus Cristo temos a origem e o fim da nossa salvação e a vida eterna. Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor pela oração que Jesus Cristo fez. Ela muito nos conforta, ela muito nos orienta. Mostra-nos, Deus, que temos um pastor de verdade que nos ama, que deu a sua vida em nosso favor. Pedimos ao Pai que Tu nos abençoes enquanto igreja, para que entendamos, ó Deus, esse sacrifício, essa obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz. E que vivamos, ó Deus, em conformidade com essa salvação que recebemos em Cristo Jesus, com a filiação que recebemos em Cristo Jesus, e que o nosso viver redunde em honra e em glória para o Senhor Jesus, e que sejamos submissos, sujeitos, dóceis à orientação do Teu Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, que Tu vivifiques e santifiques a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.